Bom dia, irmãos. Quero que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos falar um pouco de João Batista. Eventualmente, algumas vezes, nós, lendo a Bíblia, a gente dá só uma corrida de olhos, a gente perde bastante riqueza de detalhes, né? É por isso que a Bíblia nos instrui a meditar, vigiar, estudar com mais calma. Isso é bom. E tem alguns pontos que eu queria compartilhar com os irmãos e até para que aguce os irmãos a vontade de procurar um pouco mais sobre os textos bíblicos, né? Evangelho de Lucas, no capítulo 3, vamos ler o versículo 1 e 2. Olha o que diz 3, 1 e 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor, a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui a gente encontra uma denúncia, uma coisa difícil, que às vezes com uma leitura de olhos rápida, a gente, corrido de olhos, a gente não percebe. Existe uma denúncia aqui, nesses primeiros versículos, né? No versículo 2, ele diz, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Sumos sacerdotes era para ter um, mas tinha dois, Anás e Caifás, e eles eram sogro e genro. O que isso estava querendo dizer? Que no nascimento de Jesus, no início do seu, quando ele começou a respirar o ar desse mundo, quando ele veio para esse mundo encarnado, diz que o ministério estava corrompido. Porque quando morria um sumo sacerdote, Deus levantava outro. Quando morria esse outro, Deus levantava um terceiro. Quando morria o seguinte, Deus levantava outro. Nosso irmão Felipe, em Levítico, ele está fazendo aula sobre sacerdotes. Isso é muito interessante. Para ser sumo sacerdote, ele tem que ter sido sacerdote. Aí ele é alçado a essa responsabilidade maior. Que ele tinha vestimentas diferentes, alimentação diferente. Então aqui Lucas está mostrando para a gente uma coisa que estava equivocada. O ministério estava corrompido dentro do templo. Porque era para ter um sacerdote e tinha dois quando Cristo veio. Às vezes a gente pensa que é só nos nossos dias que existe muita deturpação da palavra de Deus, muita confusão na explicação do Evangelho, mas na época de Cristo também era assim. Por questões políticas, financeiras, de interesse, tinham dois sacerdotes. Um do povo e outro escolhido por Roma, para que controlasse o povo. E os judeus, à época, a religião era vivida dessa forma. E aqui tem muita coisa interessante, né? Por haver dois sumos sacerdotes, a gente vê que quando o texto no versículo 2 diz assim, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Eu quero que os irmãos abram comigo uma página antes aí, na sua Bíblia. João, capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler do versículo 5 até o 7. Com atenção para o versículo 5. Lucas, perdão. Eu falei João, mas é Lucas. Perdão, irmãos. Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o 7. Olha o que diz o texto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era a filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos, o casal, né, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Mas olha, vamos ler novamente o versículo 5. Nos dias do rei de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Abias, ele foi aquele, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. E para ser sumo sacerdote, tinha que passar por um filtro, tinha que passar por uma peneira, que era a família de Moisés, ele tinha que ser descendente de Arão. Ele não podia simplesmente ser o sacerdote descendente de Merari e de outros líderes da tribo de Levi. Ele tinha que passar pela família de Moisés, ele tinha que ser descendente de Arão para ser sumo sacerdote. Eu quero que vocês marquem Lucas 3, mas que venham comigo, eu vou ser rápido, para 1 Crônicas 24. Aí no Velho Testamento, rapidamente, porque citou Abias. Quem é esse Abias, né? O ano de Israel ele era medido em 360 dias, não era em 364 dias, como nós estamos acostumados.
E eram feitas divisões, porque tinham muitos sacerdotes da tribo de Levi. Então, o rei Davi ele fez uma separação de quem serviria e quando serviria. Isso aí é só para aguçar a vontade de vocês de lerem isso em casa, né? E olha aqui no 24, versículo 10. Nesses turnos que foram separados. Primeiro Crônicas 24, primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Olha o que diz. A sétima turma, que foi escolhida por Davi para servir no templo, seria de Acós, ou Racós. E a oitava era de Abias. Vamos voltar para Lucas, capítulo 3. Esse mesmo Abias, que teve como filhos gerações futuras, né? Zacarias e Isabel. Então, o que o texto que a gente lê rapidamente quando lê no início do nascimento de Jesus passa batida, é que Cristo veio no momento em que o reino, o templo, ali estava corrompido. As pessoas não estavam ouvindo mais a voz de Deus. Eles estavam ouvindo essas pessoas que formavam um tipo de um esquema. Era uma prevaricação, era um erro. Não podia ter dois. Mas a ganância do homem, a necessidade de ser aceito, como foi até falado na aula, com muita propriedade, de ser recebido por todos, de não ter questionamentos que você não consiga responder no momento, de manter uma vida ilibada, faz com que você aceite coisas que não eram para ser aceitas. Você se contamina, e o que é certo, você concorda e faz com o que é bom. Você abre exceções que Deus não abriu. Você permite coisas que Deus está dizendo não. E aqui esses dois sacerdotes que crucificaram o nosso Senhor junto com todo aquele povo e com todos os nossos pecados, a gente não pode esquecer que os nossos pecados também estavam nas costas de Cristo naquela cruz, né? Esses homens mandaram Cristo para a cruz. E aqui, irmãos, quando a gente vê tudo isso, né, a gente vê que a contaminação era tão grande, mais um último texto só que eu vou ler com vocês. João 11. Quero que vocês abram a Bíblia do Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 49. Olha o que diz João 11, 49. Para vocês terem ideia de como a contaminação estava definida, estava sendo aceita. Ó, João 11, 49. Caifás, eram Anás e Caifás, sobre o gelo. Caifás, porém, um deles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis. Mas eu quero pegar só o início do versículo. Havia uma troca de cadeiras, um acordo entre eles. Um ano Anás era o sumo sacerdote, no outro ano Caifás era o sumo sacerdote. Estava contaminado. As pessoas que buscavam a orientação de Deus no templo não recebiam, porque a liderança estava contaminada. Por isso que hoje nós temos a palavra de Deus, irmãos, para que não haja desculpa para cada um de nós. Então hoje, quando a gente vê isso, que você ouve um ensinamento de alguém que você, como foi dito também, num vídeo na internet, não é? Você fica pensando, será que isso é? Volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para o que Deus determinou, né? E Anás e Caifás, eles ficaram surpresos, porque eles estavam no templo, mas o que diz lá em Lucas 3? João no deserto é que recebeu a palavra de Deus. Não foi no templo onde estavam eles que estavam contaminados. Me permitam ler mais uma vez o versículo 2 de Lucas 3. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio, olha que maravilha, Deus falou, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto. Por quê? Zacarias é que tinha origem para ser sumo sacerdote. E Deus não muda a sua palavra. Ele não nega o que ele já disse, ele mantém e cumpre. E cumpre. João Batista tinha condição de ser o sumo sacerdote, mas não era. Porque Anás e Caifás se corromperam, se desviaram. E por que João Batista se vestia com aquela roupa estranha? Cinto de pele de camelo, pele de animal silvestre, comia gafanhotos e mel silvestre. O templo estava corrompido. O texto fala, se não me engano a minha memória, o sumo sacerdote, ele usava um garfo de 3 pontas, que ele pegava a carne, que era o sustento físico dele. Mas ele não podia voltar para o templo, porque havia contaminação, havia erro, pecado. O puro não se junta com o pecado, irmãos. Ou habita trevas, ou habita luz. E as vestes do sumo sacerdote era de linho, mas era diferente da dos sacerdotes. Não eram vestes comuns, então por isso que ele se vestia de pele de camelo, cinto de camelo, de animal silvestre. E o que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. A alimentação no templo estava corrompida. A vestimenta que tinha que usar estava suja de pecado. E ele se afastou. Então hoje, irmãos, quando a gente
ouve alguém falar da mensagem de Deus, a gente tem que olhar à luz das Escrituras, para que nós não sejamos confundidos. Porque tem muita coisa agradável que faz bem. É bom você ser aceito pelo grupo. Você não é aquele ponto fora da curva, como se diz. Você é mais um daquele grupo. Você está feliz com todos. Nosso compromisso com Cristo é maior, irmãos. Vamos pagar um preço? Sim. Irrelevante? Trocados, perto do que Cristo pagou. Se é que eu posso falar isso, que é trocados. Nosso sofrimento é passageiro, é temporário, vai acabar, porque viveremos a eternidade com Ele. Como João Batista. Homem nascido de mulher não teve nenhum igual a João. Eu gosto muito do rei Josias, né? Que com 8 anos ele foi eleito e com 16 ele falou, vamos buscar os ensinamentos de Deus, né? O rei Josias foi excepcional, né? O rei antes dele não existiu como ele foi, né? No povo de Deus do céu. E de João Batista também fala que nascido dele, contemporâneo a ele ou não teve ninguém que nasceu de mulher, que teve o compromisso que ele teve com Deus, que teve a pureza que ele teve. Os irmãos se lembram, às vezes eu me lembro, meu irmão Ricardo, quando você elogia a sua esposa é uma coisa gratificante, alegre isso, quando ele elogia a esposa dele sempre, ele faz isso, a família, né? Mas a gente sabe que Maria, né, diz que de todas as mulheres ela foi a mais especial. Não quero destruir o seu argumento do seu amor pela sua esposa, né? Mas a Bíblia diz que entre todas as mulheres Maria foi a mais, não é? Em segundo lugar, talvez fique a sua Janaína, para você, a nossa irmã, não é? Mas isso diz que de Maria. Então a palavra de Deus nos esclarece, irmãos. Tira as escamas dos nossos olhos. E quando ouvimos um ensinamento que está corrompido, temos a santa palavra de Deus. Requer esforço? Sim. Trabalho? Sim. Mas que Deus nos abençoe.